Para não, homem! Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Adolfo. Boa noite, senhor Maurício, DJ Surfista Lima. Boa noite, boa noite, É Mal. que nem codinome de lutador de MMA, já viram? Vamos receber aqui no corner, Maurício, DJ Surfista Lima! Muito bom. Legal demais. É a primeira vez que nós estamos juntos numa live, né? Cara, eu tô devendo a live pra Maurício tem uns 4 anos. Agora eu tô pagando. Pois é. 4 anos, não sei, talvez tempo mais, né? Mas Talvez hoje já tá tudo certo. Bom, pessoal, boa noite a todos que estão aqui assistindo a gente. Ontem nós acabamos não tendo a nossa live dos Cavaleiros, né? Porque estávamos desfalcados, 50% do time não pôde comparecer. O Felipe com uma crise de garganta e o Dr. William que está naquela situação lá no Rio Grande do Sul que realmente está pegando, o negócio lá não está legal, né? Então a gente acabou não realizando a live. Era uma live que ia trazer um pouco de visibilidade para essa situação que está acontecendo lá, para ver se a gente consegue incrementar as doações e tudo mais, mas infelizmente não aconteceu. Mas estamos nós aqui hoje para bater um papo sobre ciência, evidência e mídias sociais. Meu amigo Adolfo, meu amigo Maurício, vocês querem, assim, a gente sempre tem novas pessoas aqui com a gente, né? Então, se vocês quiserem se apresentar aí, quem Vamos começa? lá. Começa os Vamos lá, mais idosos. Eu vou começar aqui pelo mais velho, né? Então, meu nome é Adolfo Duarte, pessoal, boa noite a todos. Boa noite, grande Altran, grande Maurição, 2 amigos aqui, estou muito feliz de estar com vocês aqui, é muito bacana. E eu sou um médico dedicado à prática ortomolecular, né? Já faz tempo que eu me dedico a essa área, trabalho aqui em Salvador, e também tenho um interesse particular, já não trabalho há muito tempo, com essas dietas, vamos chamar assim, de qualificação do consumo de carboidrato. Vamos chamar assim para não ficar muito polêmico, né? Qualificação do consumo de carboidrato. Gostei. Para não ficar muito polêmico, né? Eu trabalho muito em combinação com o pessoal da nutrição, né, com a turma de psicologia. Lá na clínica a gente faz um trabalho integrado. E é isso aí. E tenho o prazer e a felicidade de ser amigo dessas duas figuras. É assim que eu vou ter que apontar, ao contrário, né? Essas duas figuras aqui. E agora passo a palavra ao Maurição. Opa, boa noite. Eu não sou do profissional da área de saúde, né? Sou analista de sistemas. Você tá mais velho, mas questão de acho que de meses, né? Tô 46, Adolfo tem 47. 47. Então um aninho só, e a Altran que tá um pouquinho mais à frente, né? Pole position. Bobagem. Coisa pouca. Então, eu sou analista de sistemas, né? Trabalho na área de TI desde 1997, 98 e tal. E pronto, isso aí realmente foi a área que eu me identifiquei, não me vejo trabalhando com outra coisa. Mas desde 2015, mais ou menos, né? Eu comecei a estudar sobre nutrição, graças à minha esposa, né, Tatiane, porque ela que influenciou, ela começou tudo isso. Então, eu nunca fiz dieta na minha vida, nunca me preocupei com peso, nem nada, e sempre toquei o terror, resumidamente. Mas de lá para cá, né, eu acabei me interessando pela essa parte nutricional e saúde metabólica, porque eu sabia que eu já estava realmente cheio de problemas, mas eu também sabia que era muito
inútil os esforços que eu poderia fazer, porque eu não estava preocupado em realmente em emagrecer e sair, comer menos e parar de beber, essas coisas todas, que eu também via na prática que para a maioria das pessoas não funcionava, então eu larguei isso de mão. Mas ela, quando começou a querer fazer essas mudanças, né, e eu resolvi topar, eu vi que os resultados da forma como a gente começou a fazer foram muito expressivos, e aí aquilo despertou o interesse para eu poder entender por que funcionava, e antes nunca tinha funcionado, ou com outras pessoas, inclusive talvez um pouco eu tenha tentado, não lembro muito bem, mas eu em casa tinha visto já meu pai, então eu comecei a querer entender isso mesmo para ver por que realmente estava funcionando, e eu comecei a gostar de entender como o corpo funciona, né, e como viver bem e de forma otimizada. E aí, uma vez que eu tinha experimentado uma versão melhor minha, eu viciei, e aí quero permanecer assim, e o foco vai ser sempre esse, né? Nunca fui dogmático em relação à nutrição e dieta nem nada, mas o meu lema foi sempre buscar saúde. Então, eu venho estudando e compartilhando, né, com as pessoas o que eu tenho aprendido e nas redes sociais. Aí meu foco sempre foi realmente esse, porque a partir do momento que eu vejo que é uma informação útil para mim, pode ser para outras pessoas que estão passando pela mesma situação, situações piores, e é isso que eu tenho tentado fazer, né? Ajudar quem quer ser ajudado. Esse é o caminho para a gente viver, com minha hashtag, né? Rumo ao 100, bombando. É isso aí, é isso aí. E o Maurício tem o blog estilodevidacarnívoro.com, que imagino que seja, em língua portuguesa, o maior sobre dieta carnívora e afins, né, Maurício? Eu imagino que sim. E internacionalmente, eu acho que talvez o que chegue mais próximo seja aquele Nutrition do Jason Travis Statham, eu acho que é o nome dele, que ele também tem um conteúdo bastante vasto, mas... E no meu também não é focado só realmente... No início começou só com dieta carnívora, mas depois eu acabei expandindo mais para saúde geral, porque realmente eram muitos tópicos que podia estar ali abrangendo, e não, eu achava que também seria pertinente para poder falar dos outros temas, né? Entendi. Muito bom, muito bom. Vamos começar então conversando sobre esse negócio de ciência. Quem gosta de conversar sobre ciência, sobre essa entidade, é o Adolfo, né? O Adolfo é que tem adora conversar sobre esse negócio. Essa entidade, né? Essa entidade cósmica, É, né? Multifacetada. multifacetada, é. Que tal, que Essa tal a entidade, gente... Altran, que, ó, só um adendo, porque esse descarado, ele é muito humilde. O Maurício e a Tati, quando começaram essa jornada aí, eu acompanhei isso, eu vi eles fazendo essas coisas, eles foram explorando sozinhos, certo? E foram testando as coisas sozinhos. Às vezes me perguntavam, a gente fazia um check-up de vez em quando, e a gente ainda faz, e eu tô aqui no apoio. Mas eles fizeram as coisas sozinhos. Então, esse descarado aí embaixo, que é essa carinha de analista de sistema dele, ele é um gênio. E eu falo isso sempre e agradeço muito pela curadoria que eles fazem de artigos e materiais que, para nós, acaba sendo extremamente útil. Sem dúvida. Sabe? Sem dúvida. Isso é muito bom e isso mostrou muita coragem, além do interesse, muita coragem, de se colocar diante do que é o verdadeiro comportamento científico, que é a exploração. Sim. Então, cabe no tema de hoje fazer esse adendo, não é para puxar o saco dele, não, que sabe que eu não preciso disso. É porque é um exemplo. O cara não é da área, mas o cara tem uma coisa fantástica, uma ferramenta chamada cérebro. A esposa, a mesma coisa, não é? Um negócio interessante, intrigante, né, Altran? Intrigante, né? Intrigante, cara. Os dois resolvem estudar, vão explorando, pergunta aqui, pergunta ali, estuda, lê, treina, experimenta, tal. Pô, isso é sensacional. Você sabe o quanto eu admiro vocês dois por isso, Mal. Então não vou deixar de falar isso aqui, não, porque eu quero que todo mundo saiba. Eu falo sempre para todo mundo mesmo, então continuo falando. Pronto, Altran, tá com você. Agradeço imensamente, fico super honrado ouvir isso de você, uma pessoa que eu também me admiro muito. Admiro, na verdade, os dois, né? São duas referências para mim, sem dúvida. E a gente realmente teve que cair de cabeça porque, pelo menos no Brasil, eu não conheço ninguém que estivesse falando sobre isso na época, implementando nada. Então, a gente, vamos procurar um nutricionista. Mas quando a gente já começou low carb antes, já não tinha
Cetogênica também não. Então, quando chegou na carnívora, aí sim que não tinha realmente nada de nada. Então, a gente é que teve que ir descobrindo e testando o que é que funciona, o que é que não funciona, se é loucura, se não é, onde é que tem isso aí. E hoje em dia está muito, muito trivial você chegar no YouTube, no Google, digitar dieta carnívora. Dieta cetogênica low carb nem se fala, mas dieta carnívora hoje em dia, se você bota lá, ainda tem realmente já trocentos resultados. Mas em 2017, foi quando a gente começou, realmente não tinha nada de nada praticamente. No Twitter tinha uma galera falando e tal. E aí você não tinha muito parâmetro. Mas você tinha, por inferência, do que tinha de material de dietas baixo carboidrato e fisiologia humana e etc., que você poderia tirar conclusões que aquilo ali não era loucura e que fazia muito sentido. Né? E que várias pessoas falando que realmente poderia ter benefício, não via realmente nenhum empecilho em poder testar uma abordagem dessa. E na pior das hipóteses era só voltar à estaca zero e o tempo de teste também não seria capaz de causar nenhum dano, pelo menos não tinha evidência que comprovasse nada disso. E hoje em dia, depois de... Esse ano já é o 7º, aí eu já posso dizer que, na verdade, eu não tinha acesso, não tinha conhecimento, mas as evidências, que é o tema já é hoje aqui, é o que não falta. Se é uma coisa que não era a dieta da moda. Isso aí nunca foi dieta da moda, é ao contrário, né? É uma das precursoras aí nos tratamentos de doenças crônicas. É verdade, é verdade. Esse é meu 5º ano, olha só, eu tava falando isso hoje com um paciente. Esse ano é o meu 5º ano de dieta carnívora. Acho um estilo alimentar que eu nunca imaginei que fosse um estilo alimentar saudável, né? Porque a gente vem de uma época onde, pelo menos eu fui vegetariano 2 anos, né? Achando que estava fazendo a melhor coisa para minha saúde. Né? E ter migrado de dieta vegetariana para low carb, cetogênica e depois carnívora, que foi 2019, nossa, fez uma diferença gigantesca na minha vida. Muito, muito legal. Cara, vocês, rapidinho, vocês dois que já são profissionais e hoje realmente têm acesso a tudo aí, como é que está hoje ainda dos colegas, ou pelo menos do métier aí da área de saúde, ainda em relação a isso aí? O pessoal ainda continua achando loucura, dieta da moda, dizendo que não tem evidências nem nada. Continua esse burburinho? Curiosidade. Mal, eu não vejo mudar muita coisa, não. Assim, a gente tem aquelas pessoas que sempre foram inclinadas, né? Que até começam a aceitar mais a ideia, mas assim, dizer para você que eu vi uma grande mudança de cenário, não vejo, até porque tem um problema, né, irmão? É uma coisa que a gente até já conversou em consultório, o pessoal não quer dar o braço a torcer. Eu acho que esse é o principal problema, viu, Adolfo? É ego, né, Altran? É ego pra caramba. Então a turma não quer dizer assim, pô, gente, olha, eu estava equivocado nisso aqui. Não é assim, é assado. E isso atrapalha bastante, sabe? Então, fora o medo, né? Fora o medo, porque é engraçado como falta, às vezes, tempo de reflexão. Parar para refletir, né? Você traz um conceito, aí a pessoa olha para aquilo e faz, ai meu Deus, não, mas não pode, por que não pode? Né? Às vezes, quando eu converso com os pacientes sobre essa questão e falo para eles: olha, eu tenho pacientes aqui que eles comem uma refeição por dia ou uma refeição dia sim, dia não. E isso é perfeitamente normal, até porque o nosso corpo é dado aos jejuns. Né? Eu voltei a cuidar da saúde agora tem pouco tempo. Hoje eu estou aqui conversando com vocês, então eu vou fazer 48 horas daqui a pouco. Entende? Fazendo um protocolo de jejuns alternados, em alternância de jejuns curtos, né? 2 dias, um dia come, 3 dias, um dia come, e assim a gente vai fazendo, como se estivesse simulando um período de caças escassas. Sim, né? sim. Que é uma simulação da fisiologia que a gente usa há 200 mil anos. Né? Se a gente pensar só no Homo sapiens, né? Mas se pensar no Homo erectus, Homo habilis e tudo mais, a gente tem aí 12 milhões de anos. É só para trazer próximo da gente, né? Não, como aquela sua aula, Altran, 3,5 milhões de anos, né? Quando o primeiro australopitecino desceu ali da arvorezinha. Mais ou menos por aí. Então, a sua aula, eu sou seu aluno. Então, assim. Então, e aí, Adolfo, quando você fala para os pacientes, aí você toca nesse assunto e fala e tal dessa abordagem. E a outra também, eu aproveitei logo fazer umas perguntas de hoje que eu queria fazer isso aí online. Pois é, então, aí você fala esse tipo de abordagem, aí, claro, eu acho que vocês devem perceber qual é o tipo de paciente, né?
Mas aí você, independente da situação, vocês vai falar assim, ó, você quer o melhor resultado, minha abordagem, seja lá qual for que vocês adotem, seria essa, tem o intermediário e tem o mínimo possível que você pode fazer. Dependendo do tipo de paciente, ou como é, já começa assim, não, vou devagarzinho e aí depois é que se ele realmente sentir que está engatando e quiser melhorar, eu vou apresentando, ou se ele quiser ou amanhã já pular de cabeça, como é que vocês preferem tratar isso aí com a galera? Começa aí, Altran. Responde que eu respondo. Cara, cara, assim, toda vida que um paciente vem para mim, a primeira coisa que ele faz é preencher uma anamnese que tem aí umas 50 perguntas e começa com a primeira pergunta da anamnese é assim: quem é você? Não poupe palavras. Então, eu já começo assim, porque é para a pessoa já entender que o babado aqui o buraco aqui é um pouco mais embaixo, entendeu? Via de regra, as pessoas não sabem nem quem elas são. Isso já é uma questão importante. Mas a ideia é que, através da anamnese, eu já tenho mais ou menos uma ideia de como eu vou atuar com esse paciente. Eu já sei se é um paciente que tem uma tendência a querer comer um pouco mais de carboidrato, comer um pouco menos. Mas, assim, a maioria das pessoas que me procura já me procura sabendo que eu trabalho com dieta low carb, cetogênica e carnívora. Então, eu não tenho muita dificuldade em sugerir esse tipo de alimentação. Via de regra, eu não começo com carnívora, começo com dieta cetogênica. É a minha principal abordagem hoje. A dieta carnívora ela normalmente surge como forma de tratamento. Quando a pessoa chega com questões autoimunes, com questões assim um pouco mais complexas, aí eu começo com uma dieta carnívora para tentar dar uma melhorada inicial e depois, se a pessoa quiser, ir introduzindo outros alimentos. Mas, via de regra, eu começo com dieta cetogênica. E tu, Adolfo? Cara, eu faço o seguinte, ó. O Maurício falou uma coisa que eu faço muito lá, que é ir sentindo como é que o paciente é. Uhum. Porque lá, o que que acontece? O paciente não vai para mim procurando a dieta especificamente, né? Eu não sou nutricionista. Sim. Então, ele traz uma salada de fruta de questões, né? E é interessante perceber que quando eles entendem que a mudança alimentar é a base para resolver 99% delas, isso ajuda bastante. Mas a resposta da apresentação, viu, Mal? Quando a gente fala sobre esses conceitos, ela é muito variada. E dependendo até da modulação vocal na hora da resposta, da expressão facial, das microexpressões faciais, aí eu vou determinando que abordagem eu vou usar. Tem paciente que é pé na porta. Como eu, por exemplo, eu só funciono pé na porta. Ou é 880, o negócio de ir aos pouquinhos para mim não dá certo. Uhum. Agora tem pacientes que não tem como ser pé na porta. Então, o que acaba acontecendo é que, como eu faço uma abordagem que envolve muita parte também de psicologia e de filosofia clínica, entra muito diálogo, todo um processo. Então, tem gente que é mais direto, né? Tem gente que vai mais naquele processo lento e a gente conduzindo até chegar. Eu tenho tido essa tendência muito forte hoje de conduzir o pessoal a carnívoro e conduzir o pessoal aos jejuns. Tenho tido essa tendência muito forte hoje de conduzir a carnívora e aos jejuns, com ênfase nos jejuns, tá? Porque, assim, não que a gente não soubesse tecnicamente, mas cada vez mais a gente vê mais resultados muito bons com muitas coisas e eu estou tendo muitos resultados muito bons comigo, né? Nesse retorno agora a cuidar da saúde, né? Então é isso que eu faço. Então vou conduzindo um por um, cara. Cada um tem muitas características particulares, entendeu, Mal? E Maravilha. aí É isso aí que a gente é espera do igual, profissional. mas é igual lá no início, quando você não estava afim de fazer, lá no iníciozão, e depois você. Naquela época que ele tomava uma lata de cerveja em 5 segundos? Naquela época. Cara, Entendi. porque o Maurício, cara, essa coisa foi muito engraçada, porque o dia que ele virou, pá, parece que o disjuntor desarmou assim, bufo, aí de repente a coisa saiu, porque a Tati já estava afim de fazer. E Aham. sempre, né? É sempre a mulher que Sempre. conduz a gente, né? Não tem É, jeito. eu sou, na teoria, eu sou mais devagar, eu gosto de analisar e pensar e repensar e tal, não sei o quê. Ela se convenceu no terceiro, quarto argumento, falei, como é que a gente implementa isso aí? Qual é a É, estratégia? Vem cá e tal, não sei o quê, e aí vai completando, porque realmente também ela, para todas as coisas, ela que puxou, né? E aí eu vou é, dando suporte e a gente vai ajustando, isso é perfeito. Ela vai tendo as ideias, não,
E eu, de quebra, fui muito abençoado, porque na época mesmo de low carb cetogênica, Tati, se descobriu uma chefe lá, low carb funcional, Sensacional. todo dia era uma receita. Eu nunca senti falta de nada, assim, porque realmente todas as comidas que a gente quis, ela inventou e fez a receita. E até hoje, quando se para fazer, faz. Inclusive, também na parte carnívora também, fez tudo. Então, dificilmente não passei por essa crise. Apesar de que eu, graças a Deus, não tenho monotonia alimentar. E 99% dos meus dias eu como carne moída com ovo, meu filho. Tá tudo certo para mim e eu tô feliz da Tá vida. lindo. Tá lindo. Esse é o bônus. Eu tive Eu Concordo também, com felicidade. você. eu também, em termos de alimentação, a minha alimentação é extremamente monótona. Porque a galera acha que eu como muito variado, né? Mas eu só posto quando eu como variado. Tá entendendo? Aí é que tá. Eu não como variado, não. Eu só como variado quando eu vou no self-service. Aqui em casa, meu amigo, é carne moída com ovo, é ovo com ovo, tá entendendo? É Não só dá para isso. complicar, não. Não, Agora eu tô assim também. Carne moída pra mim é vida. Carne moída é é. tudo, né? É o que Não, resolve. eu fiz um vídeo uma vez falando sobre essa questão de monotonia alimentar, porque a gente criou um bicho de sete cabeças, né, na cabeça das pessoas, de que a gente precisa de uma alimentação que tem que ser um arco-íris, que tem que ter muitos sabores, que tem que ter muita coisa aqui, muita coisa acolá. É, E assim, eu não sei de onde foi que a gente tirou isso, né? Mas não há essa necessidade. Quando você tem uma alimentação que depende de muitas coisas diferentes, o risco maior de você errar é grande. O risco de você errar é muito maior. Né? Quanto menos variação você tem, mais fácil de você se manter nos eixos. Né? Eu observo isso com os meus Altran, pacientes e comigo também. negão, olha só. Eu acho que tudo isso tem um pouquinho de má ciência, né? Hum, O que acontece? Se descobrem os pigmentos, começa a se falar nos pigmentos, os polifenóis e tudo mais, substâncias que são benéficas para a nossa saúde. Isso não é mentira, tá? Se usadas bem, são benéficas. Porém, não se fala em biodisponibilidade, não se fala em volume. Por isso que tem aquela falácia do vinho dando resveratrol. sim. Eu falo para todo mundo, Maurício já me ouviu falar isso. Quer tomar seu vinho que você toma? Gosta, tome, mas não vai falar que tá tomando porque tem resveratrol, que é ridículo. E aí vem o detalhe. É uma coisa que eu insisto sempre, insisto isso há anos, gente. Eu achava que eu era maluco, mas hoje eu já não acho mais tanto, tá? As estruturas vegetais são células com cobertura de celulose. A gente não tem celulase, tá aí o Altran, professor de biologia, que não me deixa mentir. Como é que eu vou aproveitar esses nutrientes de uma forma suficiente, ou pelo menos de uma forma apreciável, né? Sabendo que eu não estou digerindo aquelas estruturas. Ah, eu vou cozinhar, aí eu destruo aquelas coisas, né? Então, assim, eu gosto muito dos pigmentos, dos polifenóis e tal, dentro das cápsulas. Adoro que fica lindo dentro da cápsula, sabe? Maravilhoso. Você concentra e libera onde você quer no sistema digestório, né? Eu sei o que o paciente está tomando e não A vem com concentração que bônus está tomando. dos defensivos agrícolas, né? Nem antinutrientes, nem defensivos agrícolas. Exato. E, Então Adolfo, isso é aí que você isso. falou aí, eu sei o que o paciente está tomando, é bem interessante porque toda medicação é super testada, né, teoricamente, mas deve ser, a maioria das vezes é assim, realmente tem uma série de protocolos rígidos e tal, e Uhum. testes, e aí você sabe que olha na bula, vê os trocentos efeitos colaterais possíveis e tal, e isso tudo é bem documentado em relação a qualquer tipo de medicamento. Mas em relação a ervas e chás e flores e temperos, isso aí não tem nada. E dependendo do tipo de vegetal, de folha ou alguma coisa, tem substâncias extremamente tóxicas ou até mais do que medicamentos. Isso aí não tem controle nenhum e a pessoa às vezes se entope de chá ou toma Maurição, coisas aí que isso aí é uma molécula também, que qualquer coisa que não é nutricional, tem valor acima do nutricional que impacta o corpo, tem que ser realmente visto o com que você cuidado, falou né? é perfeito, irmão. É perfeito, é importante. Porque, veja, de fato, você pega um vegetal, a quantidade de substâncias que tem ali é incontável. Aí eu submeto ele a um processo de cocção, coloco ali numa água quente por um tempo X. Eu estou extraindo coisas dali. Eu não estou extraindo só o que eu quero.
Para quem entende disso, e reparem, tem gente que entende disso de verdade. Temos colegas que realmente entendem, são poucos, mas temos. Eles sabem como fazer, quanto tempo, de que maneira, se bota álcool, se não bota álcool, não sei o que, para poder tirar mais prioritariamente aquilo que se quer. Mas mesmo assim, não tem garantia. Porque entra um outro ponto, Mal. Veja só, pegar o ginkgo biloba como exemplo. Se você pegar o ginkgo biloba na época correta, na época que é a época de colher para usar como planta medicinal, ele dá entre 20 e 24% de ginkosídeos, que são alguns marcadores biológicos principais que a gente usa com finalidade terapêutica. Se você tirar na época errada, dá 1. Então, assim, é a mesma planta. E repare, você não colhe ele todo, não. Você pega da árvore. A árvore continua lá, é a mesma árvore, não dizer que é outra planta. É a época. Então, assim, isso é muito interessante. O chá verde, por exemplo, chá preto, chá verde, chá branco, chá amarelo e chá vermelho, todos são a mesma planta. O que muda é a parte e a época. Então, assim, o que você falou, Mal, é importante demais, porque na hora que o pessoal vai pegar plantas para fazer chás, na verdade, infusões, né? Que chá é só se Infusões. tiver camélia sinensis, Só se né? tiver camélia sinistra, É. exatamente. Na hora que vão fazer infusões, muitas vezes nem identificar corretamente a planta sabe, porque às vezes é difícil mesmo, tá? E você corre o sério risco de estar fazendo ali um suquinho de veneno, né? E isso pode ser muito prejudicial. Então, perfeito, irmão. Você está corretíssimo. É Veja o que importante. aconteceu, veja o que aconteceu com uma paciente minha. Ela veio para mim querendo diminuir esteatose hepática. Uma pessoa que tinha uma alimentação já, não diria low carb, mas tinha uma alimentação ok. Não era, no motivo da esteatose hepática não parecia ser a alimentação. Mas, ela, ao pegar a anamnese dela e conversando com ela caiu nessa onda de desparasitação, que é uma onda que pegou aí muita gente, né? Que tem que desparasitar, que tem que desparasitar, que tem que desparasitar, como se a gente não tomasse o negócio e ficasse limpo, né? Isso não existe. Eu acho engraçado demais essas coisas. E ela começou a tomar esses chás e essas infusões e tudo mais. Todos os dias, já estava com 3 meses que ela estava tomando. Eu não posso cravar que a esteatose hepática dela veio disso. Mas os indícios são fortes. Sim. Tá entendendo? Porque você sobrecarrega. Onde é que esse local, onde é que essas coisas vão parar? A gente sabe, elas vão parar no fígado. No figo. É o fígado que vai fazer o processo de desintoxicação, de detoxificação, melhor dizendo, dessas substâncias. E as pessoas se empanturram dessas substâncias, desses chás e tudo mais, porque sabe qual é o problema, Adolfo e Marício? É que existe uma crença, e infelizmente essa crença é uma crença perpetuada, pelo que você falou, Adolfo, na ciência, de que as plantas, elas são universalmente boas. De que elas foram criadas pelo Todo-Poderoso para servir a humanidade. Tá entendendo? É por isso que a flor é bonita. A flor é bonita não é para atrair passarinho, não. Ou para atrair abelha. A flor é bonita porque ela foi feita para nós apreciarmos. Altran, Tá você entendendo? não sabe de nada. É natural. Entendeu? É natural. Eu aqui no Brasil, pegar uma planta da África, colocar na água quente, quebrar ela, cozinhar, sair uma tintura e eu beber aquilo depois é natural. Puta merda, bicho, é difícil, cara. Eu tenho ficado. Eu tô ficando mais velho, mais ranzinza, sabe? Então. É porque isso é que acontece, ó. Quando você vê um leigo falar isso, puta merda, não tem culpa, tá induzindo. Isso a gente entende, por favor, eu nunca vou abrir a boca para falar mal de uma pessoa que não é dedicada a essa área e ela digamos, induzida por uma ideia como essa. Mas quando você vê um colega que não para 5 minutos para refletir sobre o que está falando nessas horas, é complicado, cara. Porque assim, a gente não vai negar nunca o poder medicinal das plantas, muito pelo contrário. Mais de 40% dos remédios hoje, até hoje, ainda são feitos retirados das plantas. Exato. Então a questão não é essa. Só que essa ingenuidade, vamos chamar assim que fica mais bonitinho, de dizer que tudo que é da plantinha é bom, se é da plantinha é natural, ai que legal, olha como seu prato é natural, você está comendo saladão. Pô, gente, sério? Puta merda.
Você vê, cai na história do colorido que você trouxe, Altran. Bicho, quantas plantas, quantos gêneros alimentícios vegetais tem no mercado hoje que não são daqui? A maioria, Cara, nem tá? me fale, né, bicho? Porque quando eu era pequeno, que eu ia para as compras com meu pai, a gente tinha o quê? A gente tinha mamão, melão, laranja, às vezes aparecia tangerina, E na, uva, quando na época, tinha, né, Altran? Na época. na época, uva quando tinha, era assim, tipo, hoje ia ser uns R$ 150 o quilo, morango era, ninguém comprava porque era caro demais, era só para os ultra ricos. Pronto, não tinha mais fruta. Hoje, E bicho, tu tem um outro tem. detalhe que as pessoas uma coisa que acho que ninguém para ver é que vários vegetais que o pessoal consome hoje não existem na natureza selvagem, né? Tudo Sim, derivado da Exato. criação do homem, o brócolis, repolho, várias plantas que o pessoal compra hoje, mas se chegar na natureza, simplesmente elas não existem. É uma Não coisa elas não existia. que existem. pode ser Elas não natural, existem. sem problema nenhum, Ou, mas ou então existiam com em certeza não versões é. diferentes, né? Exatamente. E aí, Adolfo, aproveitando aí o que você falou, é outra coisa que me vem na cabeça é o seguinte: por mais que a pessoa leiga não sabe o que está falando, e o profissional, teoricamente, deveria saber. E aí eu vejo um dilema que talvez as pessoas é o que mais precisa hoje, né, para poder fazer essa distinção de como não cair nas falácias, né? Porque é inegável que hoje em dia as pessoas cobram muito evidência, né? Pô, dieta carnívora, cadê? Quais são os estudos, ensaio clínico randomizado, evidências disso, daquilo, mas se parar para analisar outros conhecimentos, a gente não exige isso. Teoria da relatividade de Einstein, a MC igual ao quadrado e tal, todo mundo acredita nisso. Acho que 90% das pessoas que nem letradas, mas já ouviu falar, o cara da linguinha e tal, você acredita na teoria da relatividade? Não acredito, existe, tudo certinho, e aí não precisa de evidência. Ou melhor ainda, se você pedir para demonstrar, pouquíssimas pessoas conseguiriam, talvez, numa faculdade, ou um núcleo lá, conseguisse fazer uma demonstração explicando, por que assim, é saldo comprovar. Mas na prática todo mundo acredita sem evidência nenhuma para várias coisas. Essa aí é uma coisa que me veio na cabeça, mas outras coisas simplesmente a gente tem a crença porque o cara tem autoridade e a gente também, enquanto criança, acredita tudo que os pais falam porque teoricamente ele é autoridade e fala também. Então eu vejo, e eu já passei por isso, aí você vê o pessoal, os médicos e tal, que a gente sempre tem, e qualquer profissional, isso aí na verdade vale para qualquer profissão, mas como a gente está falando aqui de ciência mais a parte de saúde, os profissionais de saúde é que estão aqui mais direcionados no foco. Então, aí a gente fica acreditando em tudo que os caras falaram. E realmente no passado até a gente ficava um pouco refém porque não tinha de como é que eu vou comprovar essa informação. Eu não tenho acesso ao livro, que só é na faculdade de medicina ou de nutrição. Eu não tenho como comprar isso, não tenho como checar os fatos, não tenho acesso aos estudos, é tudo realmente pago hoje em dia, mas a gente consegue dar um jeitinho. Mas essa eu acho que em relação a boa parte da ciência, existem as duas coisas, né? A gente ter acesso a ela e, de fato, depois entender. Claro que para o público leigo, eu me incluo com isso, né? Pelo menos eu estou um pouquinho mais avançado e ao nível de não me deixar, pelo menos de questionar e ser tão cético em relação a algumas afirmações. Mas eu acho que aí, qual era a dica, assim, então, para a galera, para não cair nessas falácias, que a gente vê o pessoal, e infelizmente os que têm maior acesso ao público, realmente é o que trazem mais informações de péssima qualidade, que não tem respaldo nenhum, o pessoal nem se preocupa nem em botar as referências, tira da cabeça conceitos e tal. Isso aí é terrível. Como combater isso aí? Acho que é uma das coisas. A má ciência, como você falou, aí Cara, predomina hoje com em a dia. metralhadora giratória seria a melhor maneira, porque acho que é a única. Não, não, repara o que acontece, gente. Olha só, porque às vezes eu me posiciono sobre isso. Já me questionaram uma vez se eu era um anti-pesquisa. É exatamente o Anti-pesquisa, contrário. o negacionista das Pois pesquisas, não é, é? Um negócio assim, né? um negócio desse. E é exatamente o contrário. Só que o problema hoje, pelo menos do meu ponto de vista, e na verdade, quando eu digo hoje, pessoal, coloca aí os últimos 25 anos, que é o tempo que eu me dedico mais, assim, no sentido mesmo de artigos e leitura de artigo e tal, a qualidade das publicações é muito ruim. Acho que em muito porque a motivação das publicações ela é pouco autêntica. Ou é dinheiro, ou é ego, Muito bom. ou é vou publicar porque eu preciso acreditar para poder fazer tirar um título de tal outra coisa. E isso atrapalha. E olha, vocês dois estão acostumados a ler artigo. Quantas vezes vocês leram algum artigo conclusivo na vida de vocês?
Eu nenhuma. Nem eu. E Porque, o propósito, eu acho que não é nem ser esse, né, conclusivo, né? Mas ele mas é isso que eu ia tentar dizer, Mauro, direcionar a discussão. que não seja porque a ciência é justamente a arte de perguntar, tudo bem. Mas é uma quantidade de vaselina tão absurda. Quase todo artigo termina com aquela velha frase: precisamos fazer mais trabalhos para esclarecer. Porra, Padrão. peraí, será que nada do que você viu aí dá para você dar uma segurada e dizer assim, cara, essa parte aqui pelo menos realmente me parece muito verdadeira? Então, eu oriento muito meus alunos a procurar livro-texto. Porque no livro-texto, pelo menos ainda temos publicações que tiveram um cuidado maior em nos artigos que pegaram para se compor, porque o livro-texto é composto por artigos mais antigos ainda, tem que lembrar disso, né? Uhum. Em ter boards editoriais grandes, com grandes professores, para poder fazer a revisão daquilo ali. Ainda temos, né? Não sei por quanto tempo. É o que eu acho que resta, mal. E para o pessoal leigo, irmão, basicamente escolhem quem você confia e segue, porque assim, É isso aí. não dá muito para fazer mais do que isso. E assim, para o público leigo, escolhe quem você confia, segue e não olhe para o lado. É. E Senão vai torça para embolar. você ter e torça para você ter escolhido certo. Ainda tem mais essa. E Porque cuidado com assim, as opiniões que você ouve, né, Altran? cara, é muito doido. É Muito porque doido. hoje em dia é aquela coisa, todo mundo opina sobre tudo e eu acho isso ótimo, tá? Não acho ruim, não. Só que eu acredito que às vezes o pessoal é meio irresponsável nessa parte. E nas afirmações categóricas, sim, não, sempre, nunca, sabe? Então eu E Adolfo, o pessoal que opina ah, sobre tudo, quanto tempo se debruçou sobre aquele assunto que ele está opinando? Você pois leu meia é, hora daquele assunto, um dia, uma semana, você leu um livro pelo menos? Eu acho que devia ser proporcional a atenção ao tempo que a pessoa dedicou falando sobre aquele assunto. Você passou quantos anos na faculdade de medicina? 6 anos, ou ainda mais 10, não sei o quê. Pô, então eu vou parar para ouvir você, mas o pessoal que lê manchete no Globo ou online em qualquer matéria e qualquer jornal, aí já está opinando sobre mudança climática, sobre vacina, sobre doença, sobre dieta, sobre tudo. Aí hoje em dia é um bombardeio que todo mundo acha que tem direito à opinião. Mas outros também têm direito a Maurição, não ouvir a opinião, né? não ouvido, mas peraí, você falou uma coisa importante demais agora, que é o seguinte, sim, o tempo dedicado e outra coisa, mal, pré-requisito. Negão, você acha que você ser analista de sistema não te ajudou a ter essa capacidade de exploratória Sim. e de relacionar os dados, de relacionar os fatos e chegar em conclusões? Eu e a Altran já fez algumas live nerd, mal. E a gente quase sempre acaba falando alguma coisa sobre educação. Dois chatos, dois. Ele, professor, e eu, aspirante. Dois chatos. Maravilha. E aí, uma coisa que eu sempre repito, cara, falta matemática conceitual na formação do profissional de saúde. Falta Não ciência básica, falta o falta básico. ciência Falta o básica. básico. Falta o básico. Falta entendimento de sintaxe, sabe? Falta entendimento de leitura. Então, assim, é complicado porque às vezes o cara quer opinar sobre um conceito, que aquele conceito tem um grau de complexidade que ele nem percebe. É incrível, sabe? Quando a gente vai falar, por exemplo, em acaso. Uma vez eu estava dando uma aula para um pessoal sobre exames laboratoriais, falando sobre lipidograma. E dizendo, gente, olha essa LDL aqui. Essa apoliproteína B100, que dá volta na molécula, ela tem que encostar num receptor de LDL, ele tem que reconhecer ela como LDL. Só que isso acontece por chance. Já buga a mente de 80% de quem está assistindo a aula. Você fala, isso tem que acontecer por chance. Porque o que acontece? Aquela estrutura está ali girando caoticamente no fluxo, e aquilo vai encostar ou não no receptor por sorte. Agora mudando a palavra fica mais fácil. Por É isso aí. sorte. E então eu tenho que ter uma concentração alta para que a chance disso acontecer aumente. E a gente está falando de fluxo, a gente está falando de matemática, de física, de biologia. E aí, para piorar, você fala assim: e essa conexão é por uma relação entre polos eletromagnéticos positivos e negativos. Pronto, aí explode tudo, a bomba atômica cai. Por quê? Porque na falta desses conceitos, não dá para entender. Fica aquela ideiazinha da chave fechadura que a gente vê na escola quando está lá no primário.
Parecendo que a molécula vem é autopropelida, né? Como se fosse uma nave espacial. Aí ela chega lá, encontra o receptor e vai e encosta. Então, eu falo disso, eu sempre uso esse exemplo. O Altran já me viu usar um exemplo falando sobre essa questão de conexão entre agente e receptor, porque envolve outros conceitos de ciência básica e a gente não está tendo, sabe? A gente não está tendo. Só para concluir essa ideia, aqui, quando a gente deu aquela pós-graduação na Católica de ortomolecular multiprofissional, a gente deu uma pós-graduação aqui, eu e o Dr. Paulo, farmacêutico, abordagem ortomolecular multiprofissional. Eu lembro que as 2 primeiras aulas que eu dei foi ligações químicas e química orgânica. Porque se você não volta para poder trazer os conceitos, não dá para entender as coisas. E aí fica o quê? Um monte de entendimentos parciais de coisas que são verdade por ser, verdade por ser, onde você crê que aquilo acontece porque acontece, mas não tem a mínima noção de como. Não dá para andar assim, gente. Não dá para andar assim. Ó, tem um artigo que saiu no BMJ, no British Medical Journal, saiu em 2014. O título do artigo é o seguinte: quando alguém perde peso, para onde vai a gordura? Você já viu esse artigo, Adolfo? Não, esse viu, Maurício? Não. Muito interessante. É familiar. É um artigozinho de 3 páginas, na realidade 2 páginas e 1 página de figuras. O que é que os caras fizeram? Os caras pegaram... Eu acho que eu lembro desse artigo, sim. Pegaram 150 pessoas, 50 médicos, 50 nutricionistas e 50 personal trainers, e fizeram essa pergunta para eles, desse jeito que está aqui. Quando a pessoa perde peso, onde é que a gordura vai? Mais de 60% dos médicos, mais de 60% dos nutricionistas e quase 60% dos personal trainers responderam que a gordura vira calor ou energia. Gente, assim, vocês já devem ter ouvido falar de uma coisa chamada Lei da Conservação das Massas. Algo que tem massa não vira algo que não tem massa. Isso seria uma transformação do tipo E igual a MC2, que o Maurício falou aqui no começo. Onde você teria a energia virando massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Você tá entendendo o nível um pouquinho rápido. Você tá entendendo o problema? Então, as pessoas não sabem. Aí, o artigo faz uma coisa interessante, porque ele compartilha, então, qual é a resposta correta, porque a gordura sai na forma de gás carbônico e água. Sai pela respiração. E aí as pessoas se admiram e perguntam, e esse tipo de coisa tem massa? Tá entendendo? As pessoas nem imaginam que o ar que está aqui ao nosso redor tem massa. Tem massa. E, gente, nós não estamos falando de um menino da 4ª série que está começando a estudar, não. Nós estamos falando de médicos, nutricionistas e personal trainers. Tá entendendo? Então, se a gente não tem o conhecimento da física básica, não tem o conhecimento da química básica, como é que a gente vai entender a biologia? Como é que a gente vai entender a fisiologia? Não entende, meu amigo. Não entende. Você não sabe fazer um balanceamento estequiométrico de uma equação e vai querer entender como é que funciona a estatina, como é que funciona um modelo de indução enzimática, por exemplo. Qualquer modelo de fluxo, não tem como entender. Não tem como. Cara, é incrível você falar nisso, Altran, porque eu me lembro de um dia muito especial para mim, o dia que eu curei a minha ignorância sobre aquela história de como é que as organelas se locomovem dentro da célula. Eu lembro que eu era recém-formado, já era formado médico. Quando eu vi aquilo em citologia, por acaso, eu fiz, gente, como é que eu não sei disso? Eu já era formado. E eu tava ainda com aquela ideia como, né? É Globo Repórter, as organelas autopropelidas igual a nave espacial, Star Wars dentro da célula, né? E, cara, aí você... tudo controlado por uma força divina. Que vem do núcleo. Isso. Que a gente sabe por onde... Cara, mas você vê, eu lembro disso ter acontecido comigo. Eu formado já, sei lá, 3, 4 anos formado, eu estudando, porque eu tinha que começar a preparar um material que eu ia dar uma aula.
Aí quando eu vi aquilo, eu fiz, cara, peraí, é assim. Eu lembro de eu admirado com aquele desenhozinho que aparece. Hoje no Instagram você vê fácil. É um desenhozinho de uma cinesina carregando uma vesícula. Assim, né? Parece um homenzinho com dois pezinhos assim, pam, 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 carregando um Aham. saco, né? É, Aquilo é a coisa mais linda desse mundo. Aquilo ali é, claro, com a representação artística, mas é lindo. E a foto do microscópio eletrônico de varredura é muito parecida com aquilo. Então os caras é basearam, um né? modelo, assim, bem desenhado, bem assim no rumo da Deve coisa ser mesmo. parecido com aquilo de verdade. Então, porra, aquilo é lindo pra caramba. Mas quando eu me percebi médico formado, olhando para algo que era elementar e que eu não fazia a menor ideia. Gente, eu confesso para vocês, eu não fazia a menor ideia. Aquilo bateu forte em mim. Foi quando eu entendi que meu entendimento de biologia molecular, de citologia, de histologia era um cocô, que eu tinha que estudar aquilo de qualquer jeito. Foi quando eu comecei a estudar mais. E digo para vocês, esses temas de ciência básica, eu sou apaixonado, eu estudo de graça brincando, não conto nem que estou estudando, para mim eu estou me divertindo. Sim. Mas eu que me interesso por isso, e que me debruço sobre isso, eu estou devendo um bocado. Então a gente precisava que isso fosse mais, fosse dado mais atenção a isso nos ciclos básicos, né, de A todos gente os profissionais de volta saúde. a gente volta exatamente para esse ponto, Adolfo, que é a gente tem, na realidade, vários problemas, mas aí a gente tem o problema de que as cadeiras básicas, elas não são as cadeiras glamourosas dos cursos, né? Então, qual é o glamour que tem você fazer citologia, você fazer bioquímica? E aí tem, são do básico. Então, os meninos que entram nessa para fazer essas cadeiras são super jovens, maturidade nenhuma. Né? Então, eles querem ultrapassar isso aí, porque o legal vai ser lá na frente, quando eu estiver É, começando a suturar os caras, quando eu estiver, né? Quando eu estiver fazendo, sabe, as manobras e as coisas todas. Então, a gente tem uma legião de profissionais de saúde que sai da faculdade sem saber o básico. é. O básico, mas o Tran, básico que era, assim, era imprescindível que se soubesse. Altran, eu digo que é o isso aí, básico que seria fundamental, que o pessoal confunde muito básico com fundamental. Esse Uhum. básico é fundamental. É E ele é fundamental. meio que deixado de lado. Vai mal, desculpa te interromper. exato. O bom exemplo da faculdade é tranquilo também. Da minha, que é desenvolvimento de sistemas mesmo, você tem uma matéria de segundo semestre que é uma matéria assim, bem ridículazinha, que é justamente você fazer a modelagem de dados. Você pegar e definir um problema, o cara, na época, o caso clássico era o videolocador, como é que você faz a modelagem? Então, eu alugo uma fita, quantos dias da semana, quais são os atributos da fita e tal. Isso é uma coisa ridícula que a galera não. Mas essa matéria é o divisor de águas para você ser um profissional ou não, porque quando você chegar lá na frente, você não está preocupado em qual tecnologia eu vou programar, se é a mais nova em Android, iPhone ou qualquer outra JavaScript que esteja rolando do hype do momento. O problema é se você... Porque esse conceito, que é justamente a base de tudo, conceito de redes para quem vai trabalhar na infraestrutura, isso aí não muda muito, ou pelo menos você tem noção de como as coisas devem funcionar, então você só precisa aprender aquela sintaxe nova, como a Adolfo falou, para poder resolver, mas você vai olhar o problema e vai entender como é que está funcionando tudo, e aí fica muito mais fácil você chegar à solução do que o pessoal já quer programar, já quer ver funcionando, e eu também fui assim, é lógico, mas depois é que você percebe justamente como essa parte básica aí era fundamental. E eu vejo também que no primeiro semestre eu tive matéria de português na faculdade e tal, não sei o que, eu digo, mas para que eu estou aprendendo isso? É outra das coisas. Hoje você, não só português como inglês, né, na hora de você ler os artigos em qualquer profissão que seja, se você já errou a interpretação de texto, você já está deixando de aprender da forma correta. E então o português e o inglês, o pessoal que também é deficiente, não vai ter acesso aos materiais mais novos, mais recentes. Então, realmente é do básico, não só conhecimento técnico, mas o conhecimento de por onde você vai, realmente, como você vai consumir aquilo ali. Só para fechar esse raciocínio, eu estou fazendo já um ano, né, comecei a estudar um pouco de filosofia, e você está lendo ali livros que estão escritos, traduzidos no seu idioma, mas você lê a página, e se não entender o conceito que o autor está querendo dizer ali, simplesmente você lê está escrito em português, mas você não entende nada. Então,
você vai correr atrás, ele quer dizer isso, quer dizer aquilo, e aí você consegue fazer a concatenação. E no início a gente é burro mesmo, fica batendo ali achando que é um idiota, mas tem que dedicar essa parte, esse esforço inicial para depois as coisas fluírem. E aí você enxerga de forma mais ampla e já fica, eu percebo hoje, uma visão mais satisfatória para qualquer problema, você sempre olhar de forma mais reflexiva e não tomar decisões precipitadas e desconfiar quando a solução está simples demais ou a pessoa já está, não, é assim, acabou e vida que segue. E não quer muito discutir, ou tem, como profissionais médicos, não quero nem discutir, não, isso aí é balela e tal, e é assim porque tem que ser assim. Isso aí eu acho que atrapalha demais no aprendizado. Olha, você falou uma frase que eu não quero deixar passar. Desconfiar quando a coisa for simples demais, ó. Ó. Isso pra mim, você tinha me perguntado o que o pessoal podia se proteger, você acabou de responder. Porque, vou dizer uma coisa pra vocês, pessoal, tudo que envolve saúde humana, organismo humano, é tudo menos simples. Toda vez que alguém tenta simplificar demais, acaba estragando inclusive a informação. E eu não falo isso como quem está querendo fazer aquela proteção, reserva de mercado, tudo é complicadíssimo, não é isso não, mas é porque realmente a quantidade de informação, de background que você precisa ter para conseguir avançar no entendimento, ela não é pequena. Então aquela ideia de que você precisa ter uma bagagem boa para poder entender dali para frente, que parece com o que você acabou de falar sobre a filosofia também, ela é verdadeira. E aí eu acho que você já deu uma salvaguarda boa pro pessoal. Se tiverem colocando negócios facinho demais, simplinho demais, desconfie que tem alguma coisa errada. Exato. Essa outra coisa que a minha visão tem que mudar, essa é a parte mais difícil, talvez, é que os profissionais eles se formam sem esse conhecimento básico, né? E sem a intenção de revisitar esse básico depois de formado. Então, é tipo assim, meu amigo, bioquímica, biologia celular, genética. Como isso é chato, né? Gente, eu não me formei, eu já escutei isso. Eu não me formei médico para saber dessas coisas. Quando eu escuto esse tipo de coisa, eu assim, me dá um desespero interno. Por fora eu sou a pessoa fria que é alcoolista, né? É uma Sou esfinge. Esse menino é uma esfinge. Quase isso. Mas por dentro me dá aquele desespero de ver como aquela pessoa. O meu desespero não é nem para o profissional, o meu desespero é para os pacientes desse profissional. Claro. Entendeu? Porque essas pessoas vão encontrar nesse profissional uma mistura de ídolo, porque hoje tudo é idolatrado, né? Uma mistura de ídolo com sapiência, quando na realidade nós estamos vendo uma pessoa que está cagando e andando para o paciente e o objetivo é só ganhar dinheiro. Infelizmente. Tá, o vocacional, ele foi pelo ralo, né? Você sabe, você bate nisso, Altran, e eu gosto de falar uma coisa, é uma carreira científica. Sim. E eu não consigo aceitar alguém que diga que faz ou que busca fazer ciência, que não seja uma pessoa multi-interessada. Não precisa nem ser um polímata, tá bom? Não precisa ser aquele cara que é bom em um monte de coisa, não. Mas se você for pelo menos interessado em muitas coisas, isso tem que ser um pré-requisito para quem vai trabalhar com ciência. Então não dá para aceitar alguém que diga trabalhar com ciência que tem interesse restrito. Porque não tem como você ser cientista você tendo interesse restrito. E lembrando que ser cientista, pessoal, tem muito mais a ver com interesse, com busca, do que com você participar de uma instituição e publicar artigos, sabe? Esse moleque safado analista de sistema embaixo é muito mais cientista do que um monte de descarado que eu vejo por aí se dizendo cientista e não faz um álcool com copo. Então é muito mais a atitude, a ação e a coisa prática que traz resultado, sabe? É por aí. Tem que ter interesse em tudo, pô. Pelo menos em muitas coisas. Senão não dá, pô. Senão não tem como você agregar os conhecimentos necessários para você poder, de fato, fazer as análises e chegar com qualquer conclusão que seja útil. E você acaba percebendo depois que essa dedicação que você tem no início, que ela
vai recompensar de uma forma, porque eu, lembrando aqui, desde que eu comecei a seguir, né, eu tenho as minhas referências também nas redes sociais, que é onde o pessoal realmente compartilha, né? E eu procuro sempre ir direto à fonte mais próxima, né? Não o cara que está já trabalhando, mas quem está divulgando os trabalhos ou fazendo as coisas. E não tem jeito, a quantidade de pessoas que eu vim acompanhando e aí mudou já de rumo, e você já tem que perceber que o cara vinha de uma sequência, começou a mudar o estilo, tudo bem, você muda às vezes, estou errado, o que estou fazendo agora desse jeito, não sei o quê, mas tem outras coisas que simplesmente não cabem, e o que o cara estava dizendo passou a dizer, e simplesmente o caminho que ele está seguindo também não faz sentido para mim. Aí você tem que olhar com a parte financeira e tal. Isso é outra coisa que às vezes a galera fica segue o tiroteio, mas se você já tem esse background, você acaba lidando melhor com isso e simplesmente você, beleza, vou aproveitar o que esse cara já falou, porque isso aí é pertinente ainda, e das coisas novas que ele está falando, ou eu esqueço, porque realmente já cansei isso aí, já tem várias pessoas que eu já dei mute, porque não tem jeito, não agregou mais nada, ao contrário, tá retrocedendo, e você vai evoluindo e fazendo sua curadoria própria, né? Isso aí é uma coisa que você vai... Agora, se você realmente vai só beber da fonte cegamente, você acaba indo para onde ele tanger, né? E a gente tem que tem outro ponto também, sabe, Maurício e Adolfo, que é o que que hoje está em falta, que é uma coisinha assim, básica, chamada de pensamento crítico. Tá entendendo? As pessoas hoje, cara, elas estão cada vez mais cegas e crentes na acepção do próprio Da significado da palavra em si, palavra, sim. né? De crer em qualquer coisa. Gente, como é que ainda tem pessoas que caem em golpe de WhatsApp hoje? Eu fiz um texto sobre isso há algum tempo atrás. Não é por outra coisa, não. É porque as pessoas estão muito ingênuas. Elas não pensam mais criticamente. Tá entendendo? E elas olham para aqueles exemplos, porque o cara tem milhares de seguidores, ou porque tem isso, porque tem... Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo específico. Do cara que bombou na internet há um tempo atrás, não sei nem como é que anda a estrutura dele. Aquele Liver King. Liver King bombou na internet com aquele negócio de comer coisa crua e comendo testículo de não sei das quantas, né? E com aquele físico dele lá e dizendo que não tomava testosterona. Não, eu sou natural porque eu sou ancestral e não sei o quê. Gente, as pessoas olhavam para ele e acreditavam que ele não tomava nada, cara. Sabe, é um nível de criticidade zero. A pessoa olha para aquilo ali e acha que aquele cara é natural, que ele nunca usou nenhum tipo de hormônio. Gente, não é assim que a coisa funciona. A gente tem que ter um pouco mais de pensamento crítico. A gente tem que esmiuçar a coisa para tentar chegar num ponto de conseguir entender algo. Tá entendendo? E não simplesmente o cara falou, pronto, é regra e acabou-se. E agora eu vou acreditar em tudo que ele fala, né? Tem a ingenuidade que você colocou, tem o desejo, né, Altran? Querer Desejo que seja verdade, né? É. E, cara, assim, você vê, é até compreensível, mas cai no que você falou, é ingênuo. E é importante que as pessoas comecem a se alertar e acordar, porque é uma coisa que também eu gosto de brincar com isso, dizer o seguinte, que a vida não é fofa e o mundo não quer a gente aqui. Então, assim, sabe? Se a gente mãe não se natureza alertar... é escrota, meu amigo. A mãe natureza é A mãe malvada. natureza é malvada, bicho. Então, se a gente não se alertar, a gente leva fumo. Então precisa se alertar para tudo, sabe? Eu não digo que a gente precise ser desconfiado de tudo e todos o tempo inteiro, mas, poxa, existe um mínimo de senso crítico que precisa ser mantido. Até para não tomar esses bailes assim de graça. Que realmente tem coisa que você olha assim e fala, pô, sério? Sério? Né? E isso é complicado. Mostra essa falta. Cai até numa coisa que hoje é muito falado, né? A ideia do mindfulness. Então cai nessa coisa de você estar presente diante da sua própria vida. Né? Parece uma coisa meio contraditória, mas não é não. De você estar de fato ali onde você está, estar onde você está. Vamos lá, fica parecendo uma coisa meio de poesia, mas vocês entendem o que eu quero dizer. E é importante.
presente, vivenciando de fato aquilo que você está ali naquele momento, para evitar, inclusive, esses tombos gratuitos, né? Não tanto nem E hoje, porquê. com a história de inteligência artificial, tá aí o Maurício que pode nos atualizar em cima disso, a capacidade que esses LLMs, né? Assim que chama, né, Maurício? Cara, eu tenho, não sei de fato a sigla, não vou mentir, eu não tenho me debruçado a fundo sobre as IAs, mas uma coisa que eu não tenho é assim, preocupação em relação a essa, perder emprego nem nada do tipo, né? Porque Não, se de não, não estou fato nem ela pensando em vai, perder emprego, é, não. A minha questão é assim, você tem hoje sim, geradores de imagem que você não consegue distinguir o que é real e o que ah, não sim. é. Mas aí já tem a IA para identificar quando é trabalho de outra IA. Então tem muita coisa, mas o nível que está tomando realmente é assustador em relação a você, a pessoa com poucas informações, você já clona a voz, clona a imagem, a gente já podia estar fazendo essa live aqui com nossos avatares, com nossa voz pré-gravada e tudo, só com o script já pronto, então é algo realmente louco, mas A que gente devia botar em algum momento, botar três homenzinhos das cavernas, entendeu? Aí a gente bota a próxima, três homenzinhos das cavernas conversando, vai ser divertido. Agora olha o que a Ana falou e aqui, ó. As pessoas acreditam no que querem, vão pelo caminho mais fácil. Questionar dá trabalho. demais. Verdade. Mas olha, eu concordo, Ana, concordo com você. Agora, eu tenho uma colocação que eu faço sobre isso que eu acho importante, que é o seguinte: a gente tem uma facilidade grande em, entre aspas, culpar as pessoas, né? Só que eu vejo, e eu não quero ser o complacente ou nem bonzinho, não é isso não. Mas eu vejo as pessoas em geral muito como vítimas de um processo escroto que já vem há muito tempo, não diria que arquitetado, mas aproveitado. Tá? Se é arquitetado ou não, não sei dizer. Mas eu sei que muitos players ao longo do tempo foram aproveitando isso. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre essas questões dos desvios alimentares, que nós três já falamos sobre isso, vocês sabem do que eu estou falando, a maior parte do desvio alimentar que a gente tem, nessa alimentação que a gente classifica como diabesogênica, foi induzido. Então, a maior parte das pessoas foi vítima disso, nós três fomos vítimas disso, tá? E isso é muito claro para mim. Eu não consigo achar uma situação como se fosse assim: as pessoas todas entendem, sabem o que é, elas fazem merda porque elas estão a fim de fazer. Não vejo tanto dessa forma. Então, quando a gente fala, né, que as pessoas que escolhem mais fácil, eu concordo com a Ana, isso é um fato, ela tem toda a razão. E que questionar o trabalho é também porque, Aninha, eu acho que as pessoas foram induzidas a entender que questionar também não vai levar a lugar nenhum. Ou, Tem isso né, ou aí. que elas não têm a capacidade de questionar, porque aquela informação está vindo de um lugar alto, onde os ungidos sábios estão emanando a sabedoria, né? E isso é sintomático, isso é complicado. Mas não sei se você É, lembra, Adolfo, Hum, o filme 300, né, de sim, Esparta, que o Leônidas vai para o oráculo, né, e a pitonisa entra em transe lá e acaba dizendo que ele não deve entrar em guerra, porque tinha um interesse por trás, né, dos caras lá, pelos persas e tudo mais. E ele desce questionando. Ele questiona a autoridade divina máxima. exatamente. E ele diz: foda-se, eu vou entrar em guerra. Não tá certo, o que eles disseram não tá certo. Aí é o post que eu fiz há umas 2 semanas atrás. Aquele momento que você olha e que você vê toda uma multidão de pessoas à sua frente, você olha para elas e diz: vocês estão todos errados e quem tá certo sou eu. Tá entendendo? E assim, cara, se a gente não tiver essa coragem, né, em determinados momentos, a gente vai ser tomado e só me lembra a boiada, que é um boi atrás do outro indo pro matadouro, né? E se o da frente para pensar um pouquinho e questionar, vem o outro para trás e pufo, anda rapaz, quem tem que ir para frente. Lá só que o futuro é o abatedouro. É a única imagem que me vem à esse, cabeça é essa. esse comportamento aí, ele dá
o direito da pessoa de jogar a culpa no outro e não assumir, né? Porque se eu tô seguindo o que todo mundo tá Exato, fazendo e tal, aí deu merda, mas todo mundo tá fazendo as exato. mesmas coisas. Tô Você lascado, mas resolve a ir ao culpa não é contrário, minha, né? É. exatamente. Ou Aí a culpa você é minha, resolve, coloque não, quem quiser, né? eu vou desviar aqui e vou por esse caminho. Aí todo mundo, não, rapaz, não vai não, não sei o quê. Se você quebrar a cara e todo mundo tá vendo o que eu disse, ó, você não podia ter ido. Mas quando você vai realmente prospera e tal, ó, tá vendo, eu continuo aqui, é a vida que segue. Pode tocar a sua vida, eu tô tocando aqui a minha. E aí, isso é clássico aquele vídeo que também você deve ter visto, que um cara começa a dançar no show, ele sozinho, aí um outro resolve seguir, o outro vai, deixa eu ver, esse cara tá dançando também, o outro vai, daqui a pouco a rave tá 100% dançando a partir daquele cara. Então, sempre tem que ter Uhum. um que vai jogar tudo para cima e dizer, vou encarar aí porque para mim faz sentido e, na verdade, todos os grandes gênios são assim, são pessoas que quebram o paradigma independente de qualquer coisa, seja na arte, na música e tal, são pessoas que enxergam isso além das outras e conseguem demonstrar que realmente o que ele estava pensando fazia todo sentido na perspectiva dele e todo mundo resolve abraçar depois a ideia. Perfeito. Só aproveitando aqui, vocês estavam falando, a gente falando sobre as evidências, aí eu tinha separado aqui uma lista, claro que eu não vou ler essa lista, né? Tá tudo lá no site, mas eu fui contabilizar em relação às evidências e só sobre dieta carnívora, que na época também eu disse que não tinha nada, no século XVIII, ou seja, lá de 1700 algumas coisas, eu tenho aqui umas 3 ou 4 evidências entre livros e relatos de caso. No século XIX, lá do início de 1800 e pouco até finalzinho, já tem mais uns 15, entre uns 15 e 20. E no primeiro metade do século XX também, aí vai para mais uns 30, véio, entre livros, documentários, palestras de médico, depoimentos, artigos de jornal. Ou seja, eu hoje, depois de 7 anos aí pesquisando, já tem um material aí realmente para o pessoal dizer não tem evidência, só tem evidência. E estudos e livros, isso tudo muito bem documentado para quem quiser estudar. Eu me dediquei para explorar esse assunto, mas com certeza qualquer outra temática que alguém pare para realmente querer saber, se aquilo ali é um mito, de onde surgiu, se tem evidência, a gente hoje em dia consegue. Então, é bem tranquilo em relação a isso. E não só negar e dizer, isso aí não pode, e não faz sentido e não tem evidência. Tem. Quem tiver saco, aí corre atrás, que hoje em dia dá para conseguir achar muita coisa. E um Ah, marco aqui mas que eu gravei. eu conheço gente, Maurício, que vai dizer assim: ah, mas não tem ensaios clínicos randomizados. Pois Exato. é, mas aí vem a próxima pergunta que eu ia fazer para vocês, né? Só para apontar aqui uma data que eu gravei, foi de 1983, que era o ponto de inflexão, né? Porque desde 1797, o padrão, isso até foi um artigo de jornal, né? O padrão era 1797, era dieta de produtos, dieta carnívora, dieta de produtos animal, com total abstinência de qualquer tipo de matéria vegetal. Isso aí era para curar diabetes e outras trocentas doenças crônicas, né? Que não tinham tantas, mas as poucas que tinham era tratado assim. Então, isso é de 1797 até 1983, quando aí o jornal publicou pesquisas realizadas nos últimos 10 anos, juntamente com a avaliação de estudos anteriores. Quem foi que avaliou isso? Justamente na época de eu quis e tudo. Agora sugere que a dieta rica em carboidratos, em vez de baixa e rica em fibras, pobre em gordura, parece muito mais sensato. Então, aquela década de 80 é que você vê realmente onde tudo mudou. Até lá, era tudo bem diferente. E aí eu vi minha pergunta para vocês dois, justamente. A gente tem esse background antigo, totalmente pertinente, sem falar na parte antropológica e estudo das populações. Como é que vocês se baseiam justamente nisso, né, pela amostragem? Saiu da literatura e para trazer para a prática clínica aqui. Ó. Quais são os critérios que você vê assim, pô, vê os artigos, pô, isso faz sentido, mas não tem ainda respaldo, mas eu acho que dá para aplicar, se valendo justamente da sua expertise e de consultório e do que aprendeu na vida acadêmica. Isso aí realmente faz, para não ficar esperando o conselho ABC, a organização XYZ, dizer, é assim que você tem que fazer, o protocolo é esse. É claro que você tem que seguir essas condutas, mas de vez em quando é pertinente, fazer isso, né? Como é que vocês tratam essa parte aí de Você quer botar o que saber é como é tradição, o que, empirismo na prática clínica, como é que meio ousa, né, que. Mal? Como é que ousa, né? Exatamente, exatamente. Como é que ousa? Cara, eu só vejo uma maneira, que é usando o nosso conhecimento sobre a parte básica. Então, assim, com o conhecimento da parte básica, é que a gente vai poder derivar esses outros pensamentos. E a parte básica, não só da nossa área, aí que entra o que eu estava falando antes. Porque quando está falando em antropologia, ou quando está falando em arqueologia até, por que não? A gente está falando em medicina?
Eu falo, tá, por que não? Né? Porque tudo é informação e vai nutrir os nossos cérebros para a gente poder compor esses pensamentos, né? Então, assim, Mal, você traz esse questionamento, eu acho muito feliz, porque eu gosto dos raciocínios sobre os mecanismos. Eu vejo muita gente hoje falar contra isso, sabe? Dizendo que você só sabe quando você gera evidência e olha, eu falo, puta que pariu, então tá bom. Vamos fazer o seguinte: o Sol não existe, então. Eu não tenho como reproduzir, eu não tenho como saber o que tem lá dentro. Uma vez eu ouvi no podcast, eu já falei sobre isso outro dia, eu ouvi no podcast uma reflexão que eu achei genial. Dois cientistas falando, né? Dizendo, olha, você sabia que dentro do Sol tem um elefante cor-de-rosa dançando balé? Aí outro, como assim? Não, não pode. Não, poder pode, você não tem como refutar, como é que você vai lá dentro ver? Você não tem um instrumento que possa ir lá dentro ver. Ciência precisa ser falseada, né? Falseável. Exato, é falseável. E assim, mas Altran, você vê que coisa interessante? Dentro do Sol tem o quê? Eu não sei. Então tem qualquer coisa e nenhuma coisa ao mesmo tempo. Exatamente. Enquanto eu não posso confirmar, mas a probabilidade. Aí você está falando em estatística, é outra história. Agora, vocês sabiam que dentro do Sol tem um cristal mágico que gera o Sol? Eu posso afirmar isso tanto como verdade quanto como mentira, porque eu não tenho como checar. Então vejam, essas coisas que são coisas da dialética, são coisas do pensamento científico. O pensamento científico, de fato, ele começa dessa forma. Né? Não Exatamente. é com artigo comprovando. Isso aí já é a ponta do outro lado. Começa com. Eu lembro demais aquela aula do Feynman, né? Como é que você faz ciência? Primeira coisa, você guess, você tenta adivinhar. Como é que Exato. essa porra funciona? Não sei, vamos aqui. Não, funciona porque tem um cristal mágico, porque tem um elefante cor-de-rosa, porque tem. Não sei, mas funciona assim. Ok, eu tenho aqui 500 hipóteses diferentes, as mais malucas possíveis. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou desenvolver um experimento para falsear cada uma dessas hipóteses. Se eu não posso desenvolver um experimento para falsear, aí eu tenho um caso. Porque aí, nesse Perfeito. caso aqui, eu tenho vários mecanismos, eu vou ver critérios que possam me mostrar que esse mecanismo seja o mecanismo correto. Por exemplo, plausibilidade biológica, né? Plausibilidade evolutiva e por aí vai. Se essas hipóteses podem ser falseadas, então eu vou desenvolver um experimento para falseá-las. E se essa hipótese foi falseada no experimento, ou seja, ela não corresponde ao observado na realidade, não importa o quão bonita ela seja, o quão bonito seja a lógica dela, o nome que você deu para essa hipótese, ela está Ela é errada. falsa, Ela é exato. falsa. Morreu. Então, assim, tudo começa com essa elucidação do mecanismo. É claro, se você tem um mecanismo que você não conseguiu evidenciar ainda como correto ou como incorreto, esse mecanismo, ele a priori, ele é válido. Eu não consegui evidenciar se ele está certo ou está errado. Né? Mas a partir do momento que eu realizei o experimento, e mesmo com muita lógica esse mecanismo está errado, ele está errado. Caiu, já foi. Já foi. Tá entendendo? Agora, o problema é que as pessoas querem começar no topo da pirâmide das evidências. A pirâmide das evidências não se começa no topo. A pirâmide das evidências se começa na base. E a base é o quê? É a opinião do especialista. A base é o relato de caso. Então, quando eu pego uma pessoa aqui na minha frente que tem doença XYZ, raríssima, e eu sei que o Adolfo tratou uma pessoa dessa e teve sucesso, eu vou pedir a opinião dele. Mas eu devia pegar uma revista. Meu amigo, não tem N para fazer estudo. Eu estou fazendo uma cadeira no mestrado, que o título da cadeira é vasculite. E é sobre essa doença é um negócio do inferno. Os estudos. Cara, o título da cadeira é vasculite e análise de artigo científico. Então o professor é reumatologista, então ele dá os artigos de vasculite e pede para a gente analisar os artigos e expor para a galera. Manda você orar. Aí eu peguei um ensaio clínico randomizado de uma droga, rituximab, se não me engano, e, cara, o ensaio clínico tinha, se eu não me engano, 30 ou eram 40 centros no mundo. O N eram 140 pessoas.
Cada centro desse contribuiu com 3 pessoas. Aí eu vou esperar um estudo desse sair, se eu tenho aqui do meu lado o cara que tratou 2 pessoas e que teve sucesso, eu vou conversar com ele. Mas aí tem outro ponto. Eu vou conversar com ele e aí vou ver. Foi o que ele fez. Ah, não, eu mandei eles fazerem uma dança e eles ficaram expostos ao sol, fizeram a dança e amarraram uma melancia no pescoço. Tem plausibilidade biológica para curar essa doença? Rapaz, esse bicho é meio doido. Tá entendendo? Aí tem um pensamento crítico que tem que chegar na história. Perfeito. Não, eu usei medicamental e medicamental. Faz sentido? Peraí. Putz, esse medicamento aqui, ele atua por essa via. Talvez tenha algum componente aqui por causa do anticorpo ANCA, não sei das quantas. Pode ser. Qual é o dano que esse medicamento pode causar? Não, é melhor do que eu ficar usando corticoide o tempo todinho. Putz, talvez eu possa usar e ver o que é que acontece, porque essa é uma doença grave. Então, de repente eu uso com corticoide, uso uma dose baixa e vejo se melhora. Você está entendendo? É assim que a gente tem que proceder quando a gente está trabalhando com gente. Porque os casos são mirabolantes. Eu não posso esperar ter uma evidência sólida do topo da pirâmide para poder começar a atuar. Não dá. Não dá tempo. Não dá tempo, você vai matar a pessoa. E uma coisa, Altran, que eu insisto muito. O seu paciente na sua frente, sempre tudo nele é 100%. Porque tudo nele é dele. Uma coisa que ilude muito o profissional de saúde é justamente estatística. Que ele entende que aquilo é uma ferramenta para usar como ferramenta estatística. Na hora que você está com o seu paciente na sua frente, você tem que fazer de tudo para conseguir reduzir aquilo às funções dele. E não tratar ele pensando que, mas 74% das vezes isso dá certo nas pessoas. Fala assim, mas e nesse que está na tua frente? Se você tiver como checar, você tem a obrigação de checar antes. Sabe? Por isso eu insisto tanto na importância dos exames laboratoriais, do diálogo em consultório, sabe? Dessa observação da pessoa, né? Aproveitando aí que você falou dos exames laboratoriais, outra pergunta aí para os dois aí. Só posso... Um exame que você não... diga só um, Altran e Adolfo. Esse daí você tem que pedir ao seu profissional para fazer. Esse daí eu não abro mão, eu acho super importante. Diga aí. Só, e tem que ser um... não, mas tem que ser um. Mas e um que seja... Não seja esses caríssimos. Tem que ser que qualquer plano, então até a pessoa consiga pagar particular. Não precisa ser caro, não. Não precisa ser caro, não. Cara, exatamente. Mas esse daqui... um só. Porque eu sei que você pede mais de 100, eu... Você sabe que você faz. Mas, vou dizer, esse daqui... Eu já sei qual eu pediria, porque na prática eu vejo nunca ninguém pedindo. E você acha que deve saber qual é o que eu ia dizer. Mas eu quero ver Maurição, olha, eu gosto muito. Cara, eu tô entre 2 aqui, ó. Eu fico entre 2, mas eu vou escolher a homocisteína porque ela é um dos poucos marcadores isolados que me dão ideias de risco sozinha. Mas assim, por incrível que pareça, o bom e velho ácido úrico seria uma outra opção. Então, assim, eu, podendo escolher só um, né? Pronto, então, você já fez um top 3, aí já é mais aceitável. Não, fiquei só com 2. Eu ficaria com o ácido úrico ou a homocisteína, mas se você me disser, escolhe um só, eu pegaria a homocisteína, né? Show. E você, Altran? Cara, essa pergunta é capciosa, hein? É muito, essa pergunta é difícil, cara. Difícil. Mas é porque eu vejo a galera desesperada, às vezes, e não tem condição, ou não tem plano de saúde, não tem nada, mas às vezes você, com um exame desse, que até, às vezes, 5, 10 reais, você consegue fazer, e se tiver um médico bom, às vezes, ele consiga até, numa rede social, ele responder ou avaliar, você já pelo menos tem um norte, pode ser tal coisa. Então... Cara, se eu pegar as situações, eu vou pegar baseado nas situações que eu mais pego no meu consultório, não tem como ser diferente. Né? Eu iria de insulina em jejum. Esse talvez seja o que... Talvez que seja ninguém o que pede. Mais... ninguém Só pede. Eu. Mas eu fiquei em dúvida entre insulina em jejum ou um hemograma com leucograma, entendeu?
que dá que para o hemograma derivar muita coisa. já seriam vários exames, por isso que eu não falei, porque se eu fosse escolher, Claro, Pois não, é, eu sei. pois é. Por Mas isso é que eu não fui porque primeiro esse nele, daí, entendeu? esse daí eu vejo que é específico, porque é uma coisa que todo mundo não se preocupa só com glicemia e tal, e que a gente sabe que a insulina alta é o que vai, é o dominó que vai acabar com tudo a longo prazo e não tem sintoma. Quais são os seus sintomas de insulina alta 10 anos antes do diabetes discorrer? Nada. Mas a homocisteína, e tem outros que você passa também, que eu sei que são fantásticos os exames, e dá para você inferir várias coisas. Mas esse daí é algo que todo mundo que eu consigo. Eu fiz meu check-up, tá tudo ótimo. Aí eu perguntei, e sua insulina? né? Acabou, não fez. Eu falei, então não adianta você estar com sua glicose lá de 80 e estar com insulina de 30. Pô. Mas Então vou esse falar um negócio para é. vocês, ó, sobre a insulina é importante demais, porque assim, a insulina em jejum, eu sempre peço, o Maurício sabe, isso aí desde sempre. Eu já peguei muita insulina em jejum boa, de 7, 8, 6. Quando eu vou ver a curva, bater Dá 150. uma 150. Aí era um bandeira. outro ponto. Então, assim, insulina e glicemia, eu hoje em dia só considero em curva. Eu nem considero mais isolado em jejum. E eu acho incrível e até engraçado como muita gente fala, não, mas a curva só serve para tal coisa. Eu falo, não estou entendendo, porque não faz o menor sentido. As curvas são a percepção dinâmica do sistema sobre excitação específica. Então eu estou comparando aqui uma foto com um filme, vocês estão de sacanagem, né? Então não dá para comparar. Então eu gosto muito de pedir concomitante. A gente fala curva glicoinsulinêmica, né? De 5 Perfeito. tempos, sob excitação 75 gramas de dextrose. Então tempo 0, 30, 60, 90, 120, né? Toma aquela garapinha e aí Terrível. vai. É. Mas, e é o tipo da coisa que também não precisa fazer um exame desse regularmente, né? Precisa fazer se o primeiro que você fez realmente deu elevado, né? Se eu não me engano, é a insulina de 2 horas acima de 40. A partir de 40 aí já é algo que teoricamente ela deveria ter feito até 5 horas para poder ver quando é que realmente vai retornar. O Mas ideal era fazer todo mundo 5 horas, mal. Só que realmente é sim, um é sacrifício terrível. danado, né? Sacrifício terrível. Eu pego muito poucas curvas boas. Porque assim, eu pego essa curva para quase todos os meus pacientes, já por padrão. E assim, eu pego muito poucas curvas boas, principalmente as duas boas. Que é muito comum eu pegar uma curva glicêmica boa às custas de uma curva insulinêmica terrível. Aquela resistência à insulina é Sim. de 6 vezes, 7 vezes, e com detalhe, que aí vem uma coisa que eu critico bastante, que é o indicioma. Aí o pessoal vai se basear em indicioma. Eu falo, gente, indicioma é calculado no tempo zero. É, Tudo que é calculado no tempo zero está na CNTP. Para com isso. O cara naquele Exato. jejum lá de 10, 12 horas, fez insulina, fez glicemia, calculou indicioma. Eu falo, sim, qual é a utilidade prática que isso vai ter, pelo amor de Deus? E isso serve para avaliar aquele termo que Maurício sabe que eu odeio, a outra não sei se sabe, pré-diabético. ave, O termo terrível. Meu nem me Deus do fale. céu. Sabe, doutor, eu estou pré-diabético, chega a me dar uma angústia. Sabe, parece que tá entrando umas agulhas no meu ouvido assim, porque, cara, putz, como é que o cara tá pré-diabético, meu irmão? Então tá garantido, determinado que em algum momento ele se tornará diabético, né? Não tem Teoricamente, né? como. Ó, se for pelo termo, falando em termos de língua, né? É isso que está se dizendo. E a gente não pode falar isso, né? O que a gente mais faz lá no consultório é reverter esses quadros de, entre aspas, pré-diabetes e até alguns quadros de diagnósticos mal feitos de diabetes tipo 2, que eu digo ainda não é. A gente vai trazer de volta porque ele ainda não é um diabético de fato, ainda não arrebentou esse pâncreas o suficiente para eu dizer que ele não tem reversão. E aí, justamente, a reversão, a cura e reversão, aí desses estudos que eu tinha levantado aqui, de 1821, foram médicos que estavam se baseando no conselho do Dr. Hall e aplicando contra a diabetes, né, no tratamento da diabetes, a dieta carnívora. E aí beleza, eles estavam conseguindo os resultados, mas eles descobriram que ela ajuda, só que não é cura, ou seja, saiu da dieta, na mesma hora
a condição passa a voltar. Eles começam a comer pão, começam a fazer as coisas. Então, isso já, 1820, o pessoal já sabia isso, já tinha comprovado na prática, que você tem que tirar da sua vida. Na verdade, a frase é parar de gostar o que lhe faz mal. Pronto, essa é a solução dos seus problemas. Ah, mas eu adoro isso, é ótimo, mas se está fazendo mal, não adianta. Você vai voltar. Não, por isso que não, realmente não é cura. A gente fica assim, pô, eu fiquei curado e tal. Não, você não fica curado. Você entra em remissão, que é uma coisa que você pode desenvolver em questão de meses, basta você chutar o pau da barraca. Mas sabe, é que eu não falo nem em cura, porque eu não falo em doença nessas horas, sabe? Eu falo na disfunção por uma imposição ambiental inadequada. Então, assim, o cara que está nessa condição, ele não está com defeito, né? Ele está impondo a condição tão inadequada para o organismo que a resposta é proporcional. Então, é interessante quando você olha, o corpo do cara não está fazendo nada errado, não. Ele está fazendo o que ele foi feito para fazer. Só que você submeteu na situação, é como você pegar um Porsche último tipo, meter ele numa trilha aqui na Chapada Diamantina. Aí eu te pergunto, o Porsche é ruim ou a trilha é ruim? Nenhum dos dois, né? Mas não é adequado pegar um Porsche último tipo, baixinho, e levar para uma trilha, né? Então eu também gosto de lembrar disso, porque até você estragar, demora um tempão. Até você chegar e ultrapassar aquele limite, horizonte de evento, né, limite de reversibilidade, tem que dar muito pau nessa máquina. E é por isso que a gente consegue pegar as pessoas com 30, 40, 50 anos e ainda reverter. Desde que, obviamente, tenha uma conduta suficiente para isso. É isso aí. Meus amigos, estamos chegando aqui a 1h30 de transmissão. Tem Então, a última pergunta. Última pergunta. Vai, Maurício, arrocha. Simples. Você só, das 3 opções também para seus pacientes aí, você tem que... Doutor, eu quero priorizar e focar mais uma das 3 coisas. Devo dormir melhor, treinar melhor ou comer melhor? Dormir melhor. Dormir Em melhor. primeiro lugar. Show de bola. Depois Também comer isso aí melhor foi... e depois treinar melhor. Treinar Exato, é útil. cara. E eu tenho percebido isso, eu pergunto porque eu percebi isso na prática, né? Eu venho de uma saúde ótima nos últimos, sei lá, quase 10 anos e não teve jeito. Larinha nasceu e aí você tem o sono durante os primeiros anos que toma, né? Você acaba não podendo dormir e não tem jeito. A saúde... Se você não tiver o seu saldo positivo no banco, velho, você vai sacando e vai definhando mesmo. Então... a saúde para mim realmente às vezes a pessoa pergunta que você está dormindo bem, porque não adianta você tá treinando, tá comendo certo, mas a magia vai acontecer quando você estiver descansando. Então eu acho isso um conceito bem importante para as pessoas priorizarem, né? Porque é uma coisa que eu não vejo muito, o pessoal se preocupa em suplementos e comer e tal, eu estou treinando, mas tá descansando ali realmente não. É verdade. É verdade. Digo isso porque eu tenho 6 meses contados para fazer muito depósito no meu estoque de soja. Porque eu tô nessa vibe, entendeu? Já sei que de novembro para frente, né? É um menino danado. Esse é o Não é, menino não? danado. Não é? Maravilha. Muito bom. Ser Muito pai bom. com 50 anos eu tô perdendo só pro Robert De Niro, que foi pai com 84. Rapaz, você tá retado demais. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, Altran. Meus Meus amigos, por falar nisso, considerações finais. Você, Maurição, começa por você. Cara, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, velho. É um prazer. Primeira a oportunidade de conversar com vocês dois, né? Eu acompanho suas lives de longa data. Não, ultimamente, realmente, não tenho, nos últimos meses, conseguido ficar tanto tempo online. E esse último também, eu não... eu continuo me atualizando na parte de saúde, mas aí eu tô focando também em outra... dedicando um pouco mais, né, para cuidar da outra parte. Porque a parte física do corpo, biologia, isso aí também já foi. Então, eu estou mais na parte espiritual também, estudando um pouco sobre isso, tentando evoluir essa coisa para poder caminhar as duas coisas juntas, porque eu percebo que quando um tá bom demais, o outro tá pecando. Então, é bom caminhar com as duas coisas que você tende a errar menos e seguir mais adiante. Mas, em relação ao nosso tema de hoje, eu acho que espero que tenha inspirado as pessoas a querer ser um pouco mais exigente, né, com os profissionais que elas estão procurando, em assumir mais responsabilidade, né, com a saúde.
eu tô longe de ser a referência máxima, né? Porque o que eu já aprontei na minha vida, o que eu já danifiquei minha saúde no passado, foi realmente gritante. Eu não sou exemplo, né? Mas eu sou, acho que, exemplo de que tem tempo e tem como fazer isso, né? Independente das adversidades ou cenários contrários, né? Dá para a gente superar, dar a volta por cima e viver plenamente, velho, que isso aí é o nosso maior bem. A pessoa doente tem só um desejo, a pessoa saudável tem 1 milhão de desejos. Então, eu quero sempre ter 1 milhão de desejos. Acho que essa é a mensagem que todo mundo deve absorver eventualmente. Pô, gostei, viu? Bonito. Muito Né? bom. Também vou agradecer a oportunidade, agradecer o Maurício estar aqui com a gente. Bom demais, cara. Que bom, a gente finalmente fez a live junto. Muito bom. Acho que a gente pode depois fazer novas lives dos 3 mosqueteiros, né? Cara, já tô dentro. Já conta comigo. Já conta comigo. Eu ia dizer que eram as 3 Marias, mas ia ficar um negócio Não, meio vai assim ficar muito complicado. feio. Os 3 mosqueteiros mesmo. O mosqueteiro tá melhor. Então, gostei. Tá valendo, tá valendo. Agora, alinhado com o que o Maurício falou, eu espero que essa live sirva para as pessoas entenderem que elas têm o poder de explorar, que elas têm o poder de raciocinar, sabe? Que ninguém precisa se colocar abaixo de ninguém, tá? E que pega o exemplo do Maurício e vão estudar, vão buscar, porque vocês conseguem, todo mundo é capaz de estudar, de entender, de desenvolver, e isso só agrega, tá? Isso só agrega, só faz com que a gente cresça mais, com que a ciência de verdade, e nessa pataquada que tem sido falado ultimamente, nesses últimos 4, 5 anos, com que a ciência de verdade ela prolifere, beleza? Então essa fica sendo a minha mensagem aí final. Muito bom, Show. muito bom. A minha mensagem final é de sempre, né? Faça parte da rebelião, né? Você se cuidar, você dormir direito, se alimentar, fazer exercício, cuidar da sua saúde é a melhor maneira que tem de você estar pronto, né? De você estar pronto, porque a gente vive num mundo onde as dificuldades elas são consistentes. A gente tem dificuldades todos os dias. Dificuldades de nível intelectual, dificuldades de nível físico, dificuldades de nível econômico, político. Então a gente tem todas essas dificuldades. E a única forma que tem de você estar preparado para lidar com essas dificuldades é se você estiver bem. Se você não estiver bem física e mentalmente, você não vai conseguir lidar com essas dificuldades e vai sucumbir com facilidade. E cada um de nós aqui tem uma parcela de pessoas pelas quais nós nos responsabilizamos. Cada um de nós aqui, eu imagino, que tem uma família, não necessariamente filhos, mas tem alguém que gosta e que você quer proteger e dar a melhor condição. Eu vejo que você está preparado para segurar a onda, né? E mais uma vez, física e mentalmente. Eu vejo que a gente passou a maior parte da live conversando sobre a parte física, né? O Maurício agora que tocou no final, tocou um pouco da parte espiritual. E eu vejo que a gente faz muito isso e esquece, né? Deixa em segundo plano a questão mental. E se você não tiver com a mente forte, meu amigo, meu pai dizia que tinha uma coisa chamada pescoço, né? Que é a teoria do pescoço. Se a mente é ruim, o corpo acaba sendo influenciado porque os dois são conectados pelo pescoço. Então, meu recado é esse. Você tem que trabalhar em si para que esse trabalho em si possa render frutos para as pessoas que você ama. Por aí. Sensacional. Muito bom. É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Muito bom. Show. Boa noite a todos, né? E não percam a próxima live dos 3 mosqueteiros. Tá bom. Valeu. Valeu, galera. Um Até mais. abraço. Tchau, tchau. Valeu, boa noite.